Bom dia, sagradas! O Papo Solto de hoje vai ter como sugestão de temas sombras. E temos aqui um encontro de mulheres, de filhas, de mães, de trabalhadoras, mas acima de tudo, de seres humanos em busca de evolução. Temos aqui eu, a Lê e a Gil, e juntamente com você formamos a Sagrada Trisca. Então, vou dar um tempinho para cada uma de nós se apresentar, e aí a gente já começa a desenrolar o nosso papo com o tema sombras. Quem quer começar? Posso começar. Bom dia, eu me chamo Alessandra, tenho 38 anos, sou mãe de um menino de 14. Estou muito animada aqui para o nosso papo, para a gente falar um pouquinho das nossas sombras, a gente acha que é um tema difícil de se falar, mas quando a gente se coloca para dentro, fica um pouco mais fácil. É isso aí. Agora, Gi. Bora lá, Gi. Prazer, eu sou a Giovana, tenho 32 anos, moro na cidade de Cotia. Também sou mãe de uma adolescente, minha filha já tem 14 anos. Trabalho com comunicação, gosto de astrologia, música. E é isso, vamos falar das nossas sombras. É isso. Eu sou a Karen, sou filha, sou mulher, empreendedora, terapeuta e aprendiz da vida, Karen Thieme. Também sou mãe de um bebê que mora no céu e estou aqui preparada para falar das nossas sombras. Como que a gente vai começar nosso papo de hoje? Quem sugere? Olhando para dentro. Se É. ninguém tem um tema, ninguém tem aí, eu tenho já, hein? Bora, pode começar então. Olha, se eu pudesse então escolher um cenário perfeito para o papo de hoje, eu escolheria um cenário de ruínas. Porque, assim, eu penso que nada fala mais sobre as nossas sombras do que desconstrução, né? Então, eu penso que para a gente aprender a se olhar para dentro, a gente tem que se desconstruir de tudo que a gente acha que é, né? Que a gente vai formando coisas, seja para se defender, seja para sei lá, para máscara social, né? Mas aí a gente vai perdendo um pouco da autoidentificação. Então, eu penso que quando a gente fala sobre sombra, também na minha mente assim vem um cenário de ruínas, do quanto você precisa desconstruir para construir uma coisa mais sólida sobre você. O que que vocês pensam sobre sombras aí? Sim, Eu acho que é isso claro. também. É a gente passar um pouquinho pelo o que a gente acha que de repente é errado, e em vez em quando a gente quer culpar outras coisas, outras pessoas, outros fatores, e na verdade é a gente mesmo que está criando isso, não tem um culpado, né? Então é a gente que é responsável pelo que está acontecendo com a gente. Eu acredito muito nisso, eu já passei bastante as minhas sombras, aí a gente diariamente passa, eu acho, quando a gente identifica a nossa sombra, eu acho que fica melhor da gente cuidar dela, né? A gente, na verdade, tem que cuidar dela, aceitar ela e, e seguir, né? E seguir, fazer um pouco diferente. A partir do momento que a gente aceita a nossa sombra, a gente consegue cuidar dela para a gente não ficar só nessa sombra e a gente saber que tem uma saída aí, né? Para a gente não ficar só na sombra e naquele lugar, né? Então, quando a gente coloca a nossa sombra como uma coisa que dá para a gente sair dali, fica mais fácil. Sim, verdade, ali, concordo. E principalmente quando a gente fala de sombras, né? Parece que são sempre as repetições, né, que acontecem, os ciclos repetitivos, né? As estagnações, então. E também a forma como a gente projeta isso nos outros, né? Parece que aquilo que a gente enxerga no outro como feio, ou, ah, não, ele é assim, eu não, eu sou diferente, né? E aí, É. justamente, né, se a gente olhar para dentro, é aquela nossa sombra, né, sendo projetada. Um outro, não exemplo, né, mas uma outra forma também disso, eu, por exemplo, já vi como se fosse fisicamente, assim, né, a sombra. Então, ela estava lá, né, no escuro, triste. E aí, né, quando veio a luz, né, da consciência sobre aquela situação, né, eu vi, né, ela
sendo acolhida, né, finalmente, né, recebendo atenção, né, porque geralmente aquelas partes que a gente finge que não existe, né, finge que não tá ali, não dá um lugar para elas, né, a gente coloca elas lá embaixo do tapete ou dentro de uma gavetinha, morrendo de medo, né, de uma hora ela aparecer, né, e vir contra a gente. Mas é um encontro também tão bonito, né? E que realmente faz com que a gente integre, né? Essa parte da gente, aceite, né? Tanto da gente como nos outros. Sim. Verdade. Dentro de tudo que você está falando hoje, me lembra de duas coisas assim bem interessantes. Uma delas é a lei do espelho, né, do espelhamento, que a gente só reconhece no outro que existe em nós. Então, quando a gente fala de reconhecer, é porque a gente já conhece. Então, quando eu vejo no outro inveja, né, aqueles sentimentos que a gente nega, sempre nega, né? Então é porque existe em mim, porque senão de onde eu teria aí como esse comparativo, né? Então existe em nós. Só que esse olhar para dentro de si exige muita responsabilidade, porque é de fato uma desconstrução, né? De toda aquela santidade que a gente monta e de se olhar como ser humano, como pessoa que está em processo de evolução, como aprendiz e como errante, por que não, né? Muitas vezes a gente erra e se permitir, né? Na constelação familiar, por exemplo, tem uma frase que a gente fala de que tudo e todos têm o direito de pertencer. E essa é uma das leis que regem, né, a constelação familiar. E quando a gente fala de todos, a gente está falando das sombras também, né? Então, sempre teve uma vez que eu vi um tema, né, falando para a gente reprimir o mal que existe dentro da gente, para que o bem possa aparecer. E eu penso um pouco ao contrário, eu penso que a gente tem que acolher, entender, né? Tipo, veio uma inveja, por exemplo. Por quê? O que que ela quer me mostrar, né? O que que o outro, por que que o outro me desperta isso? O que falta em mim, né, para eu alcançar o que eu preciso, para que esse sentimento não vigore mais em mim. Então, assim, é um exercício de flexibilidade, de autorresponsabilidade e de se desmontar, né? De se permitir se ver desconstruído, desfigurado muitas vezes, porque assim, a gente cria uma máscara, que é aquela fácil de carregar, de bonzinho, de bonito, de santidade, de perfeito, e na verdade não é isso. E quando a gente consegue tirar essa máscara social, eu acho que traz leveza também, né? Traz acolhimento, traz Sim. empatia, né? Traz tudo isso que a gente precisa, né? Sim, a gente achar que tá tudo bem, né? Tudo bem esse meu pensamento, tudo bem eu fazer algo diferente a isso também, tá tudo bem. É só a gente se cuidar, né? A gente prestar atenção e sempre a gente acha que o outro tá errado, né? Vamos olhar um pouquinho pra gente. Será que o outro tá errado mesmo, né? Será que ele tem culpa, né? Então, muitas vezes não. É bem legal Tem uma quando a frase gente que descobre. Desculpa, Lê. Tem uma frase Imagina. que eu gosto bastante de usar assim no meu dia a dia, principalmente quando eu identifico alguma sombra assim, eu pergunto a serviço de quê, né? Porque assim tudo vem para nos ensinar. É a gente que às vezes não tem esse olhar de aprendiz para aquilo, né? Então, a serviço Sim. de que isso veio? A serviço de que veio a inveja, sei lá, é, eu não estou lembrando de outras sombras agora, mas a dependência emocional, os ciúmes, né? A baixa estima, a serviço de que isso veio? Então, quando a gente Uhum. entende a serviço de que, a gente entende que isso é um caminho para a cura, né? Para o acolhimento. É, É um espaço para existir mesmo. Sim. é verdade. E isso que você comentou, inclusive, sobre os ciúmes, é algo que para mim, eu, por exemplo, achei, ah, não, já tô ótimo em relação a isso, não vou mais sofrer, né, nessa fase de ciúmes, por exemplo. E aí, de repente, eu me pego em um ciclo novamente, fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá atrás, quando eu era adolescente. Então, a sombra, ela tem muito disso também, né? Ela volta, né, quando tem um aprendizado, né? De fato, alguma coisa que a gente não resolveu, né? Falou assim, não, isso não me pertence, eu vou deixar lá escondidinho. Mas aí volta, né? Não tem como. Sim, Tudo que a gente não olha volta para ser visto, né? Sim, Enquanto não encontra um lugar para existir em nós, ele existe através de nós, né? É muito assim. sim.
E várias sombras, né? Inclusive, eu li recente que a gente também reprime os nossos talentos, né? Joga eles em formato de Hum, sombra. Então, quando a gente tem um talento que a gente não quer desenvolver, isso também é transformado, né, em uma sombra para, de alguma forma, estagnar a gente. E isso é muito doido, porque eu também imaginava que a sombra era sempre algo que não era, né, considerado por nós mesmos, né, pela nossa avaliação como positivo ou negativo, né? E na verdade não, tem muita coisa que pode ser né, benéfica, não muita coisa, aliás, tudo, né? Se a gente olhar, tudo se torna benéfico para o nosso crescimento, né? Nossa evolução. E aí os nossos talentos também entram nessa parte de, olha, não vou desenvolver isso. Aí se coloca naquele lugar de olhar para alguém que faça, né? E aí tem julgamento ou tem alguma inveja. E a gente deixando de desenvolver na gente mesmo aquilo que a gente gostaria. É. é. Ontem Tem mesmo a até a gente parábola. conversou. Opa, pode falar. Pode ir, Ale, vai lá. Ontem mesmo nós estávamos conversando e eu falei que eu estava um pouco sem energia e tal. E aí o corpo, eu já falei que eu estou sem energia. E o que que o corpo faz? Eu quero ficar dormindo, eu quero ficar no sofá, eu quero me isolar, né? E teve um momento que eu falei, não, vou deitar realmente. Só que aí depois eu peguei e parei para pensar. Falei, por quê? Tanta coisa boa para a gente fazer. Então, dali eu já levantei do sofá, fui fazer minhas coisas e automaticamente já mudou a minha energia. Hoje já vou ficar um pouquinho mais na cama. Não consegui porque eu estava com energia boa, então já acordei fazendo minhas coisas e ontem também eu produzi pra caramba. Então eu acho que isso de repente é encontrar a sua sombra, né? É, eu estava ali, se eu deixasse, eu ia ficar estagnada, sem fazer nada, sem, sem produzir, e eu consegui sair daquilo ali e entender, né, que a gente consegue sim, e eu consegui, então foi bem legal. Muito legal. E você sabe que assim, o que você está falando é sobre muitas vezes. Tem um monte de coisa aí, né? Legal que a gente pode Uhum, falar. Mas, por exemplo, isso poderia muito facilmente se encaixar ali na procrastinação, né? Que é essa falta de uhum, motivação para você fazer alguma coisa. Tanto que a motivação é o motivo da sua ação. E aí, quando você sim, não tem motivo para ação, você tem procrastinação, você protela a ação. Então, assim, uhum, quando você vence isso, na verdade, por trás da procrastinação, o que tem ali de reflexo de sentimento oculto é a necessidade de validação. E olha como o corpo da gente é sábio, né? Tipo, o nosso é, subconsciente sábio. Você se valida, você dá ali o que o seu corpo, o que a sua mente precisa naquele momento, que é a validação, e aí você vence a procrastinação com ação, que é o que se espera, né? Então, assim, uhum, sim, além de ser uma sombra, é uma atitude de autorresponsabilidade. Porque, assim, quando a gente se compromete com a gente mesmo, a gente se compromete até com isso, né? Hoje eu vou fazer o quê? Eu vou vivenciar a minha sombra e vou acolher? Ou eu vou uhum, transmutar? E você, no dia de ontem, optou por transmutar, né? Então, você não só acolheu, você transformou também, né? Que uhum, transformar é dar uma forma nova para aquilo. Você transformou. Então, muito legal. sim. E eu não sei se é uma sombra também, caso da gente achar, tipo, eu não sou capaz de fazer tal coisa, sabe? Eu não vou conseguir, cuidar da casa e lidar com o trabalho. Então, isso é uma sombra, Karen? Na verdade, isso é uma sensação de incapacidade, né? Então, Uhum, não é nem ter uma sombra. Sim, às vezes a gente usa ali como uma sombra, porque se torna uma defesa também, algo que nos oculta, e aí a gente se sente incapaz, e pelo fato de se sentir incapaz, a gente fica ali atrás dessa cortina, né, desse véu, então se torna uma sombra, mas também é uma necessidade de aprovação, tá dentro do mesmo uhum, contexto, de validação, né? entendi. Então, quando você se Uhum, sente validada, você se sente capaz, e aí você consegue também transpor essa barreira, e muitas vezes não, sempre, gente crescemos, nos tornamos independentes ali de pai e mãe, essa força tem que vir da gente. E é muito desafiador, porque assim, a gente tem que se desconstruir pra caramba para fazer uhum, isso, né? E nem sempre a gente consegue, né? Às vezes a gente só quer
se acolher e falar, tá tudo bem, fica aí sem fazer nada. Mas é assim, Verdade. E às vezes aparece também a síndrome da impostora, né? De que a gente tá fazendo, tá evoluindo, né? Tá crescendo, mas mesmo assim tem aquela vozinha, né, que fala: mulher, Não, você tá falando da minha vida por quê? Tô quietinha aqui. É isso. sim, acho que todas nós, né, temos em algum momento ela aparece, a síndrome da impostora. E pra mim Ah, também parece. me paralisa de fazer várias coisas, né, por conta disso. De É, E até sobre buscar muitos cursos, né? Às vezes é também, né? Acho que é um pouco disso da validação, né? Que eu também busco essa validação. Tipo, não, preciso aprender um pouco mais, preciso aprender um pouco mais. E aí, de fato, não coloque em prática, sabe? O que já existe. Justamente, eu acho, né, que nesse caso entra essa síndrome da impostora, sabe? Não, você ainda não está preparado. Você precisa se Uhum. preparar mais. E fica nesse ciclo, né? Porque é isso, acho que a sombra faz. Ela coloca a gente em ciclos repetitivos, né? Que não faz com que a gente vá para o próximo passo, né? Sim. sim. E assim, tudo que você está falando, eu acho que é uma coisa que todos nós estamos falando, inclusive, eu acho que é uma coisa que todo mundo já teve em algum momento, né? Tem uma sombra que eu acho que é a que te define, ali, que sempre está presente na sua vida retornando, mas eu acredito que todos nós passamos por todas elas, né? Então, com certeza, todo mundo aqui já, e todo mundo que está assistindo também, já passou em algum momento. Tipo, você tá em casa trabalhando no sol de 40 graus, abre o Instagram aleatoriamente e vê alguém na praia, você fala, caramba, você não fica nem feliz pela pessoa, na hora já baixa aquela inveja, você nem percebe, aí daqui a pouco você fala, gente, inveja. Aí você, tipo, eu tô dando um exemplo simples para ficar fácil, mas isso acontece em vários contextos. E assim, a inveja, você sabe que de todas as sombras que a gente tem, a inveja é uma das mais reprimidas. Porque assim, quando a gente fala da inveja, a gente também está falando de desejar o que é do outro. Então a gente está falando da gente não estar feliz com o que a gente é ou com o que a gente construiu. E ninguém quer assumir isso. Então, assim, é uma das sombras mais repelidas ali. Todo mundo tem, mas todo mundo esconde. O que vocês acham aí sobre esse lado sombrio? Nossa, é verdade. Tanto é que você falou da inveja. Melhor nem falar dessa. Você vê, né, que reprime. Mas é verdade, sim, totalmente. E eu reconheço, inclusive, né, quando eu fico tipo, tão com inveja de mim por causa disso, tão com inveja de mim por causa daquilo. E aí, se, né, a gente vira o jogo, então é a gente, né, espelhando, né, essas invejas. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas em algum momento, né, eu já agi dessa forma também, que é me paralisar por algum motivo, deixar de crescer por achar que as pessoas iriam sentir inveja, o que é muito Ah, doido, né? sim. Sim, muito. Nossa, verdade. E aí que tá, né? Se esse é um espelho, né, pra gente olhar, e quando a gente pensa que quando a gente brilha, a gente ilumina, né, as pessoas que estão à nossa volta, por que que às vezes, né, eu já reparei muito nisso, né, quando a gente tá muito bem, com a energia pra cima, todo mundo que se aproxima, né, a pessoa de alguma forma pega um pouco disso e se melhora também, fica bem. E aí, às vezes, né, eu falo por mim, deixo de agir dessa forma. Claro que nem sempre é consciente ali no momento, né? Porque se é consciente, a gente já consegue transformar, tá mais nesse lado sombra, né? De ficar reprimindo isso também, sabe? Reprimindo essa energia, reprimindo essa luz, justamente para esse, sabe? Vou compartilhar, mas eu acho que no meio disso ali é um pouco dessa sensação de inveja, sabe? Que rola. Sim. Sim. Eu acho que Eu já todas nós deixei já também. identificamos. Desculpa, Lê, pode falar. Não, eu ia comentar que eu também já deixei de fazer algumas coisas é, por conta de achar que a pessoa, ai, tem inveja e tal. Então, acho que essa palavra inveja fica na boca, assim, da maioria das pessoas, né? Ai, tá com inveja de mim. E, na verdade, de repente, a pessoa não tá nem pensando em você. E você acha que tá com inveja e pronto, e acabou, né? Aí a gente fica lá parada por conta disso. É aquilo que a gente fala, né? Eu só reconheço o que eu já conheço, senão não tem como eu Uhum. reconhecer.
Mas já aconteceu comigo também, acho que com todo mundo acontece. Até, por exemplo, assim, de algumas vezes a gente fazer, sei lá, fazer um passeio, fazer alguma coisa, aí você posta a foto ali, e daqui a pouco você fala, ai, vou apagar, não quero despertar inveja de você. E isso serve para qualquer contexto ali do dia a dia, de repente ali torna um campo de competitividade, acho que a internet tem muito disso, né? Você posta alguma Uhum. coisa ali, de repente você disputa curtida, e aí isso se torna uma rotina ali incessante de disputa, e é uma coisa que você entra num campo sem perceber. E aí, dentro desse Uhum. mesmo campo, já tem ali a competitividade, já tem ali a inveja, e tem tantas outras coisas envolvidas ali, e a gente às vezes não percebe, ou não quer ver, né? Porque se a gente observa isso, isso traz aí um olhar de autocuidado. Então, se a gente finge que não Uhum. viu, de repente fica mais fácil. Mas acho que inveja é uma coisa muito difícil de se falar e de assumir, mas que todo mundo tem em algum momento ali, né? E É o que a gente verdade. falou sobre energia e tudo mais, você também falou, Ale, é muito interessante, porque assim, como que a gente repele más energias? Tendo uma energia positiva. Quando a gente eleva a nossa frequência vibracional, a gente atrai iguais, né? Então, assim, a gente Uhum. só atrai o que a gente emana. Então, se a gente está atraindo Sim. invejosos, é porque estamos vibrando na conexão da inveja, entendeu? Se a gente está Uhum. atraindo pessoas com maldade, é porque estamos vibrando na conexão da maldade. Então, como que eu mudo isso? Mudando em mim. Então, quando eu mudo em mim, eu mudo o meu redor, né? É assim, Sim. difícil, mas é isso. O tema sombras, né? Ele é um pouco difícil, às vezes parece mais fácil, mas é porque tem as sombras, né, aparentemente conscientes, né, aquelas que a gente já sabe, e tem outras também que a gente nem imagina, né, que elas estejam aqui, né, nesse momento, né, agindo. Uhum. Então tem aí Tem também essa. até. Pode Pode falar, cara. falar, Gi, desculpa. Não, era isso, Eu ia só. né? Entre o consciente e o inconsciente também, né? Tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Tem uma frase de Carl Jung que encaixa perfeitamente no que você está falando, que ele diz que até que o inconsciente se torne consciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Então, assim, é um fato, porque, assim, quantas coisas a gente tem ali no inconsciente e a gente batalha ali, luta uma vida inteira achando, não, eu que tô certo, eu que tô certo, eu que tô certo, eu que tô certo, porque o inconsciente está te governando, está ali num padrão de repetição, porque, sim, a gente repete até que a gente olhe para isso e dê um novo lugar, e aí até que a gente traz consciência para isso, você fala, cara, não tá dando certo, eu vou olhar por um caminho diferente aqui. E aí você percebe muitas vezes que o caos ali do conflito era você mesmo. Aí você fala, poxa, quando você traz consciência, o inconsciente deixa de Uhum. te governar, né? Mas é um exercício de flexibilidade, mais uma vez. Sim. E outra coisa também é até os nossos sonhos, né? Controlam um pouco das nossas sombras, né? Quem entende, né? Tem terapeutas que faz leitura dos sonhos e é muito curioso, né? O quanto que eles também vêm para dar alguma lição, mas a gente nem sempre está preparado, né? Para reconhecer, compreender o que que é aquela mensagem. Mas é isso, né? O tempo todo, o nosso corpo, os nossos espelhos, né? O que está acontecendo à nossa volta, isso já é um reflexo, né? De como estamos, vivendo, né? Olhando para isso. Se a gente olha, né, para fora e vê o que cada coisa tá ali, né? Se colocando para mostrar, é também esse olhar para dentro, né? Sim, é verdade. Sim. É isso. E que vocês querem trazer mais aí para esse papo gostoso de hoje? Quer, tipo, trazer uma sombra, assim? Acha muito arriscado a gente trazer uma sombra pessoal que, tipo, tá no desafio ainda? Ah, eu acho que Bora. uma sombra minha, assim, é, que não diariamente, mas sempre que me pega um pouco é procrastinação mesmo. Eu sempre me pego nesse, nesse perfil aí de procrastinar, deixar para depois e sempre tentar achar a culpa em outro lugar, né? E, e aí isso me atrapalha um pouquinho aí. Eu fico uns dias aí com a minha sombra
deixando algumas coisas para depois. É, e aí, quando eu pego no alerta, Alessandra, é você, né? Vamos reagir, vamos fazer, vamos mudar? E aí dá certo. Acho que é Sim. isso, um pouquinho da minha sombra. Tem um monte, né? Mas vou falar um pouquinho Ah, então dessa. nós todos temos, né, um monte. É que assim, a gente está falando de uma que mais. Você acredita que eu esqueci o nome? Foi a Gi que trouxe. A Gi, qual que foi o nome que você falou agora? É da. Esqueci, fala aí para eu me lembrar. Essa é minha sombra. Ah, era a síndrome da impostora. Isso, a síndrome da impostora. Eu acho que essa me define bem, porque assim, e também eu percebo que toda vez que eu tô tendo um progresso, seja na minha vida pessoal, seja na financeira, seja na questão de trabalho, eu começo a me sabotar. Eu falo, não posso ir tão longe, eu não posso ser tão vista, não posso ganhar dinheiro. Tipo assim, é aquela coisa de você sempre achando que você não consegue alcançar aquilo que você alcança, né? Que você não é capaz, alguma coisa assim. E isso para mim é um desafio vencer. Confesso que eu estou trabalhando, às vezes consigo, às vezes não, mas acho que essa no momento é a minha sombra. A minha, assim, que eu sinto mais ativada, né, no momento. Olhando para ela, inclusive, né, querendo encontrar o que que ela tá me mostrando, tá? Eu sinto que tem muitos ciúmes e muita sensação de controle. Querer controlar, as coisas que nem aconteceram para evitar o sofrimento, ou para evitar os ciúmes, ou para evitar alguma coisa. Então tem um pouco, né, desse querer controlar para evitar que eu sinta mais ciúmes, algo assim. Então eu sinto, né, que essa Uhum. sombra, assim, do ciúmes está nesse momento bem ativada, né? E era algo que para mim, por exemplo, já fazia muito tempo que era uma sombra assim que eu não tinha que me preocupar. Tipo, ah, não, isso tá muito bem resolvido, sabe? Não tenho que me preocupar mais com isso. E aí, de repente, ela voltou, e ela voltou com uma força que eu falo, gente, hora de olhar para ela, né? E É isso aí, mesmo. e o que eu tenho Mas feito, aí, né, ó, sobre isso? Oi, vamos lá. a gente pode até lançar aqui um autocompromisso aqui em público, né? Da gente dar um lugar sagrado para essa nossa sombra e para tantas outras que estão aí dentro da gente, talvez ainda não ganhou esse lugar de luz, e fazer esse compromisso aqui com a gente mesmo, né? De encontrar um lugar sagrado, de enfrentar esse desafio de evolução aí, né? Quem sabe no próximo encontro que a gente tem, a gente já superou esse passo, aí a gente já pode falar de repente de uma nova sombra, porque sempre tem algo para ser visto, ou de repente de como a gente venceu essa sombra, porque também é legal, né? Acho que isso pode até trazer um caminho para tanta gente que está assistindo. Alguém aqui já venceu, até numa coisa agora que a gente pode falar sobre. Alguém aqui já conseguiu vencer uma sombra, assim, que nem a Lê trouxe agora há pouco, né? Falando que ela venceu a procrastinação com a ação. Vocês conseguem Uhum. lembrar de mais alguma coisa? Vou tentar lembrar alguma coisa aqui também. Sobre o que eu tô fazendo, né, em relação a isso que eu tenho sentido, eu tô lendo bastante, então comecei a ler uns livros, né, para justamente trazer luz, né, nesse sentimento e aí conseguir entender um pouco, né, o que era o ciúmes. Tanto é que o ciúmes, ele tá muito relacionado, né, à ferida de autoabandono, né, aliás, do abandono, e aí quando ela vem no formato de ciúmes, ela é quase como um autoabandono, né, é quando você também se abandona, então eu, né, tenho a ferida, né, lá da infância de abandono, e aí veio, né, agora na forma adulta, como um momento de autoabandono. Então foi bem, tá sendo, na verdade, né, porque ainda tô nesse processo, mas tá sendo, assim, bem bonito de olhar para essas marcas, né, que de alguma forma ficaram, e aí elas estão agora, né, me mostrando de novo. E o que eu tenho aprendido também é isso, né, gente? Se colocar no centro, né, da nossa vida, mais uma vez, né? Porque esses momentos são os momentinhos que a gente sai, né? E de repente coloca outra pessoa ali como centro, e aí começa, né, as projeções, né? Ah, por que isso, por que aquilo, ou evita isso, evita aquilo. Quando, na verdade, tudo isso poderia estar sendo feito para nós, né? Como que me cuidar mais, como que me amar mais, como que dar para mim aquilo que só eu posso me dar. Então,
ainda é um caminho, mas o que eu tenho aprendido, né, e tentando olhar para essa sombra, colocar a luz nela, tá sendo dessa forma. Que bonito, Uhum. bonito de ouvir assim o comprometimento, né? E assim o acolhimento que você está dando para isso. Bonito e assim até fica para a gente um caminho, né? Porque não só através dos ciúmes, porque cada um tem a sua ferida ali, né? Mas para qualquer coisa, quando você tem esse olhar de autocuidado, aí, olha que lugar bonito que você deu para isso. Então você também conseguiu transformar em ação aí, né? Trazer uma transformação para a sua sombra, trazer luz, né, para ela, porque assim, a gente até estava falando nisso sobre num videozinho que foi solto, de que não existe sombra, né, o que existe é ausência de luz. Então, quando você leva a luz, não tem sombra, é só algo que precisa ser visto. Vai, Ale, você primeiro, depois eu, vou tomar uma aguinha. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu recentemente mesmo, foi ontem, né? Então aí a gente conversando, eu parei, pensei e falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir. Eu não sei se isso fez algo me trazer energia, eu estava preparada para dormir, não, vou dormir, não, tá tudo bem se eu dormir. Então eu coloquei aquilo como tá tudo bem, Alessandra. Se você precisa descansar, vai lá e descansa, porque eu estava sofrendo, é, lutando todos os dias com aquela falta de energia e querendo dormir, e eu não dormia. Então, quando eu falei, não, eu vou dormir, né, que tá tudo bem, e aí foi quando eu não dormi, minha energia voltou, achei muito mágico isso, né? E o que está mais presente aqui para eu falar é isso que aconteceu justamente ontem, né? Então, Bem foi bem legal. recentezinho. Eu não sei Muito se tem legal. essa junção aí de você, se foi um acolhimento de falar, tá tudo bem, eu vou dormir, né? E vou deixar para lá algumas coisas. Na verdade, o que a nossa sombra espera é só ser vista, né? Tanto que a Gi trouxe um relato aqui, eu acredito que através de uma vivência que ela teve, que quando a gente se permite olhar para a sombra como se ela tivesse materializada de forma física, e até no campo, quando a gente coloca a sombra na constelação e tem ali um participante que representa a sombra, muitas vezes ela vem triste, vem encolhida no canto. E aí, quando você vê a sua dor daquele jeito, por mais que você saiba que é algo ali, que é uma ferida que você precisa tratar, quando você vê a sua dor em dor, você fala, cara, o que eu tô fazendo comigo? Porque isso me pertence, tipo, isso é um pedaço de mim. Então, assim, é um acolhimento sim, né? Na verdade, o que você fez foi dar um lugar para ele existir e falar, não, tudo bem, só que você precisa de um descanso, tô aqui para isso. E ela falou, não, era só queria ser vista. Agora posso ir embora, Sim, né? sim. Então, sim, muito isso. Aí. Sim, se entregou para o fluxo, né? Tem muito disso também, né? Porque a gente resiste, né? Resiste ao que a gente considera que não é tão positivo. E tem esse fluxo ao Sim, contrário, né? Quando a gente permite, aceita e acolhe, aí a gente vê a coisa toda se transformando. eu estava achando que É, era errado, sabe? Errado, não, não posso, não posso, tenho muita coisa para fazer. Então, assim, é errado eu pegar e descansar um pouquinho à tarde. Então, para mim era errado. Quando eu aceitei, né? Foi bem ganhou um legal. novo lugar, né? Gente, estou com É. um pouquinho resfriada, peço desculpa aí, mas faz parte, estamos aqui no dia a dia e tem que mostrar a realidade, né? Então, uma coisa assim que eu percebi que foi muito importante para mim, assim, esse acolhimento, e foi no meu momento de causa, assim, eu precisei chegar, assim, no meu limite para poder conseguir me observar, e sempre que eu posso, eu falo disso com as pessoas para falar, cara, observa antes, se resgata antes, sabe? Que foi sobre autoprioridade. Então, assim, a minha ferida também, uma delas é do abandono. E quando a gente tem a ferida do abandono, a gente fica se sentindo inadequada, excluída, vem tantas outras coisas ali. E aí a gente fica, tipo, se fazendo muito presente para tudo o tempo inteiro. E para todos também.
E a gente, muitas vezes, prioriza o outro sem se priorizar. Então, isso aconteceu comigo por muitos anos, com a minha família, principalmente com a família, sabe? Com os amigos, com o meu trabalho, com tudo. Eu sempre me colocava em segundo lugar. Então, assim, tinha vezes, falando sobre o trabalho, por exemplo, que eu ia trabalhar, tipo, pelando de febre, meu corpo pedindo arrego, eu precisando me acolher ali, porque eu estava num momento de baixa imunidade. E eu ia trabalhar mesmo assim, ia fazer compra no Brás, às vezes passava mal, ia levada para o estacionamento, mas eu não deixava de fazer porque minha prioridade era outra, né? Era o trabalho naquele momento. Quantas vezes eu doente, não abria mão de mim mesma, ia cuidar de alguém porque achava que a pessoa precisava mais que eu, de cuidado. E o que fez de uma forma muito obrigatória, né, que infelizmente, mas que eu não desejo para ninguém, por isso eu gosto de falar sobre isso, foi o câncer. Então, assim, para quem não sabe, eu tive o câncer de tireoide, né, que é um câncer metabólico, então ele mexe com as energias do corpo, né, todas, né, a tireoide é o que comanda ali o metabolismo, se eu acordo, se eu penso, se eu falo, se eu ando, tudo ali é pela tireoide. Então, eu precisei chegar no meu esgotamento físico, mental, emocional, tudo, porque só quem lida com a doença sabe o quanto é desgastante de todos os níveis, para eu entender que a prioridade tinha que ser minha. E foi muito engraçado, porque assim, foi um momento muito solitário, porque o meu trabalho não podia me suprir nesse momento, a minha família não esteve presente, por assim, sem julgamento, cada um estava no seu momento ali, né? Então foi um momento que eu tive que superar sozinha. Então eu fui obrigada a olhar para mim, me dar esse olhar de prioridade. Mas ao mesmo tempo foi assim uma mistura doida dentro de mim, porque ao mesmo tempo que eu fiquei feliz por ter me encontrado e dado esse espaço para mim, eu fiquei triste comigo mesmo por ter me deixado chegar no limite. Então assim, foi o limite do meu corpo, das minhas emoções, da minha alma, de fato, e assim é uma coisa que hoje eu acho que foi até um dos motivos pelo qual eu me interessei ainda mais pela terapia. Então, aí quando eu me observei, que aí eu percebi que eu estava chegando, que eu tinha chegado no meu limite do corpo, da alma, da mente e tudo, eu fui obrigada a olhar para mim. Isso também tem muito da ferida do abandono, que é o que a gente trouxe aí um pouquinho antes, de falando que quando a gente sofre abandono, né, quando a gente se conecta com o sentimento do abandono, a gente se abandona também. E isso desperta muitas outras coisas ali no meio, né? Porque quando a gente se auto-abandona, a gente fica sempre tentando colocar alguém nesse lugar de importância, né? Ou se colocar importante para, tipo, provar importância na vida da outra pessoa. E aí esse momento me fez olhar para mim, tipo, de uma forma obrigatória, né? Então, como eu disse, fiquei triste porque eu cheguei no limite, e isso é o que eu gosto de falar sempre que eu tenho oportunidade, para que não cheguem no limite. Se permita acolher antes, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque através disso me deu uma nova oportunidade, né, de olhar para mim. Então hoje eu me coloco em um lugar de prioridade, inclusive, assim, muitas vezes quando a gente escolhe esse lugar de prioridade, de alta prioridade, a gente sofre repressão, porque aí todo mundo que era suprido por você, todo mundo que você servia, que você deixa de servir, naquele momento se volta contra você, né? E aí tem até uma frase que eu percebi, e aí eu comecei a fazer o uso, porque faz muito sentido, né? Que ou você serve para servir ou você não serve mais. Então, assim, quando eu deixei de servir e passei a me servir, eu percebi que em alguns lugares eu já não cabia mais. Ou não cabia porque eu não me sentia parte daquilo e ficava tentando me encaixar numa coisa que não era para mim, ou porque de fato assim não tinha espaço para mim, eu ficava tentando ali encontrar um espaço que não existia. Então assim, foi um desconstruir que veio em todos os níveis, né? Para quem conhece sobre as camadas dos corpos, então veio nos 7 corpos sutis de uma vez, uma porrada da vida. Mas, ao mesmo tempo, foi uma reconstrução obrigatória e muito válida, porque através disso hoje, primeiro eu, depois eu, e assim, ajudo, auxilio, empatia continua, tenho amor ao próximo, mas o parâmetro do amor ao próximo é o seu. Tanto que, assim, na Bíblia tem isso, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que eu posso amar alguém mais do que eu me amo, né? Como eu posso me doar para alguém mais do que me dou para mim mesma? Então, assim, isso me fez olhar para mim. Eu acho que essa foi a minha sombra, Nossa, que bonito esse meu processo. vencer. Oi, Sim. desculpa, Gi. Que bonito esse processo, né?
de olhar para si, e apesar de ter sido ativada, né, a partir dessa dor, né, dessa ferida, mas é isso, né, ela teve que vir de alguma forma para você, que você pudesse realmente olhar, né, para ela. Sim, bem legal. Sim. Inclusive para Aí é gente, né, tá aquela, aqui né? hoje abrindo, né, esse papo aberto, né, que também tem a ver, né, com lidar com as nossas sombras, lidar com a síndrome da impostora. Por que vamos falar disso? Será que, né, a gente vai conseguir acolher as outras pessoas? Mas eu acho que é isso, né? De alguma forma a gente estamos todos, né, conectados. Tudo que um ser humano passa, né, é comum que os outros passem também em diferentes níveis, né, de reconhecer isso, mas e aí a gente abriu esse espaço do papo aberto, que o tema hoje é sombras. Talvez a gente abra outros, né, com o mesmo tema sobre as sombras também, porque as sombras realmente tem muita coisa para ser falado. Hoje foi mais esse papo aberto aqui pra gente. Mas a gente vai ter um encontro também em março para falar sobre isso. Vai ser um encontro online de 3 dias, vai ser um momento bem bonito, né, para a gente reconhecer muitas dessas sombras, acolher elas, dar um acolhimento e conseguir avançar, né? Porque como a gente trouxe aqui hoje, a sombra faz também com que a gente fique em um ciclo repetitivo ou de estagnação. Então, se você está sentindo, né, isso aí na sua vida, alguma área da sua vida que esteja estagnada, que as lições estão sempre se repetindo, então deve ser o momento da gente olhar para essa sombra que está aí atuando. Fica aí nosso convite, então, né? Para quem sabe nos próximos encontros você também trazer seu tema, pode ser dentro do tema sombra, ou algum outro tema que a gente possa escolher ali para trazer. Então, hoje nós trouxemos esse tema que em breve teremos esse encontro, como a Gi falou, e sempre é um bom momento para trazer luz, né? Porque, assim, como a gente já falou outras vezes, a sombra nada mais é do que a ausência de luz. Encontrar um lugar sagrado, porque é sagrado para você, né, que são os seus sentimentos, as suas emoções, e a partir daí dar um novo destino para sua história, né, para você deixar de tirar o inconsciente de dominante aí e ele denominar seu destino, traz a consciência para isso, né? Tem até uma frasezinha que eu acho que cabe bem, que fala que quando a gente abre a boca e reclama, ou a gente pode abrir a boca e reclamar, ou abrir a mente e aprender. A resposta pode ser a mesma, né? A pergunta pode ser a mesma, mas o resultado não, né? Então, assim, o quanto disponível você tá para olhar para o que você vivencia de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que nós estamos aqui também como exemplo, né, de que é possível transformar. Trouxemos aqui questões pessoais, histórias de vida, histórias de superação, em todos os níveis, porque todos os dias a gente está superando alguma coisa, mas assim, é um espaço aberto para a gente se conhecer, se conectar, transformar, trazer luz, né, para o nosso caminho. É verdade. Muito bom, meninas, poder conversar um pouquinho com vocês, colocar aí a minha sombra, mostrar para vocês, e vamos levar isso com leveza, né? Todos nós temos sombras, e é isso. Gostei demais. Também Uhum. gostei, quero agradecer a presença de todas nós, né? Porque assim, a gente se comprometeu aqui conosco primeiramente, e umas com as outras, e com o nosso trabalho, com o nosso propósito de vida, porque também é um propósito de vida. E acho que é isso. Vocês querem trazer mais alguma coisa? A gente pode finalizar por aqui. Acho que podemos finalizar, né? E aí a gente continua esse papo lá nas nossas redes, né? A gente tem bastante conteúdo sobre as sombras, ao passo que a gente aplica, né, para vocês, a gente também está aqui aprendendo do outro lado. Com Essa certeza. é uma continuidade, né, do trabalho. Mas é isso, conte com a gente, vamos juntas olhar para as nossas sombras. Gratidão. Gratidão, meninas, gratidão. Então, então é isso, pessoal. O Papo Solto de hoje foi com o tema sombra, mas o próximo papo pode ser com você e o tema que a gente escolher para trazer aqui. Gostou desse papo? Então, bora ficar ligadinho que em breve tem mais. Um beijo. Tchau, meninas. Beijão. Tchau, sagrados. Beijo. Beijo. Beijo.